Boa noite, Sertãozinho, boa noite, Cruz das Poças. Continuando o nosso ciclo de debates, Desafio de Sertãozinho 2020, hoje nós contamos com a presença da deputada Márcia Lia, deputada estadual aqui de Araraquara, que hoje não é, a Márcia Lia hoje não é só de Araraquara. Nós tomamos uma parte dela aqui de Araraquara para servir o nosso interior, nessa lutadora, defensora dos direitos dos trabalhadores, defensora da educação, uma grande militância com agricultura familiar, movimentos sem terra, movimentos do sem teto. Ou seja, a Márcia é uma pessoa que a gente já admirava antes do mandato de deputada e agora, como deputada, a gente passa a ter mais que admiração, mas um compromisso nas lutas, que ela está sempre na frente e a gente está, quando possível, apoiando ou torcendo para ela. Márcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Também vai participar aqui da nossa live de hoje o nosso companheiro Ederli Batista, que é o pré-candidato a prefeito de Sertãozinho. Já vai estar falando com vocês. E, sem mais delongas, Márcio, o nosso desafio hoje para você, antes do desafio, eu queria agradecer a sua atuação no que diz respeito a Sertãozinho. Nunca nos deixou sem o apoio aqui na organização do partido. Deu uma grande contribuição na questão do turismo, Sertãozinho se enquadrada como cidade turística, uma emenda, participou da discussão e aprovação desse projeto. Então, antes de começar, eu queria fazer esse agradecimento. Hoje o nosso tema aqui é conjuntura e impacto da crise no interior. Aqui em Sertãozinho, nós somos enquadrados como na região de Ribeirão Preto, lógico, com vermelho a nossa classificação, gravíssimo. Você tem uma ideia, a gente estava conversando em off aqui, né? Araraquara é uma cidade muito maior que Sertãozinho, está com 19 casos hoje de óbitos. 19. Sertãozinho hoje, infelizmente, bateu muito triste em 67 óbitos. Nós temos 2.861 casos confirmados. Essa é a crise da pandemia. Crise humanista, crise da humanidade. Por outro lado, nós também sofremos com a crise econômica. Uma situação, até se compararmos com outras regiões, é grave, mas não tanto quanto outras regiões que se depende muito do setor de serviços e comércio, né? Sertãozinho, hoje, nós fechou o CAGED de junho com 203 vagas negativas. De janeiro a junho, menos 898 vagas. Eu estou dando esse apanhado porque agora você vai mostrar uma análise de conjuntura e os impactos dessa crise no nosso interior. Então, Márcio, o Ederli, daqui a pouco, ele faz uma... Após a fala, o Ederli faz a saudação dele e conversa contigo nesse nosso bate-papo bastante informal, mas com muita responsabilidade. Fique à vontade. Muito obrigado de novo, Márcia. Bom, muito boa noite a todos os que estão aí acompanhando essa live, essa noite de segunda-feira. Quero agradecer ao pessoal do Partido dos Trabalhadores aí de Sertãozinho, agradecer ao nosso querido Tião Macedo, que é o nosso candidato a vereador, pré-candidato a vereador aí na cidade de Sertãozinho. Agradecer ao Abner, que também está aí nos auxiliando nessa live. Agradecer ao nosso futuro prefeito de Sertãozinho, se Deus quiser, o Ederli Batista. Dizer que é um prazer enorme, Ederli, estar aqui fazendo esse bate-papo com você e com o pessoal aí de Sertãozinho. Quero também mandar um abraço para o Gabriel, que é pré-candidato aí também, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O Gabriel é um menino que estuda aqui na cidade de Araraquara e a gente tem
contatos com ele é do movimento de juventude, e a gente está sempre juntos aqui no PT de Araraquara, então mandar um abraço para o Gabriel, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar conversando com vocês, companheiros aí de Sertãozinho. A gente vai bater papo sobre conjuntura, sobre a Covid, sobre o que a gente está vivendo. E eu estou agradecida pelo convite que vocês fizeram. Sim, Márcia. Agora, você já pode tratar do nosso aqui, conjuntura e impacto da crise, fazer um preâmbulo para a gente trocar uma figura depois da sua fala. Tá bom. Eu achei que a Derli fosse te apresentar, não tem problema, eu faço. Bom, eu queria um pouco dialogar com as pessoas que estão conversando aqui com a do PT, um momento bastante difícil que a gente está vivendo no Brasil, um momento onde a gente percebe que tudo que está acontecendo foi, infelizmente, planejado para ser de uma outra forma, mas erraram na mão, e a gente está vendo o nosso país ladeira abaixo, estamos vendo uma situação muito grave do ponto de vista econômico, uma crise econômica sem precedentes, uma crise institucional, onde a presidência da República não consegue dialogar com o Supremo Tribunal Federal, que não consegue dialogar com a Câmara dos Deputados, que não consegue dialogar com o Senado Federal. Então, é uma crise institucional muito grave. E somou-se a tudo isso um momento de muita dificuldade também, que é a questão da crise da saúde, da crise sanitária. Nós não poderíamos, não imaginaríamos no ano passado, né, que a gente fosse viver um momento de pandemia no Brasil e no mundo, né, uma crise mundial, mas no Brasil, se algumas medidas tivessem sido tomadas na perspectiva de controlar essa pandemia, com certeza nós não estaríamos vivendo, teríamos a quantidade de pessoas mortas. Eu estava vendo agora, antes de entrar na live, 95 mil pessoas já morreram no Brasil. Nós estamos chegando próximos de 100 mil pessoas, e os mais otimistas dizem que a gente vai chegar em 200 mil pessoas no Brasil logo, porque a progressão ela é geométrica, né? Ela progride de uma forma assustadora. E aí tem algumas consequências que advieram, eu não posso deixar de falar isso, do golpe que foi organizado para tirar a presidenta Dilma da presidência da República no ano de 2016. Quando nós participamos da campanha em 2014, a direita brasileira ela tinha muita certeza que a gente não ia conseguir reeleger a presidenta Dilma. Todo aquele movimento, aquela reação que teve naquele junho de 2013, para a direita, significava um enfrentamento muito grande com quem estava governando o país naquele momento, e eles tinham absoluta certeza que aqueles movimentos de rua que começaram em São Paulo, por conta do aumento no preço da passagem, eles tinham certeza que aquilo se transformava para além da questão do aumento do trânsito, da passagem do coletivo, se transformava numa questão de reivindicações de saúde, melhoria na saúde, melhoria na educação, melhoria nas condições de trabalho. E a gente sabia que, naquele momento, o Brasil vivia pleno emprego, a gente tinha um país que se transforma na sexta economia do mundo,
a gente tinha pago a dívida externa brasileira, a gente tinha 350 bilhões de dólares de reserva, coisa que o Brasil nunca teve. Tudo isso havia sido organizado, né, por aqueles que eles queriam retirar do poder porque haviam melhorado a condição de vida do povo mais pobre, dado uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, programas como Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Luz para Todos, ProUni, FIES, Sem Fronteiras e tantos outros programas que foram sendo criados, a descoberta do pré-sal, o BRIC, né? Todo esse conjunto de acertos que o Partido dos Trabalhadores fez na condução do país incomoda mais, né? Nós não poderíamos continuar. Era a quarta vez que um trabalhador ganhava a eleição no Brasil, quando a presidenta Dilma ganhou novamente a eleição em 2014. E aí a gente vai se lembrar das pautas bombas que o Eduardo Cunha colocou no Congresso Nacional, para a presidenta Dilma tivesse muita dificuldade do ponto de vista econômico para melhorar uma crise mundial, uma crise econômica mundial, que até então, pelas medidas que foram tomadas pelo governo do Lula e da Dilma, ela estava relativamente controlada. Mas no ano de 2014, ela veio muito mais forte. E nós tínhamos, em 2015, que tomar algumas medidas para melhorar, para equilibrar a economia, e o Eduardo Cunha já tinha, né, combinado com os seus pares que eles iam impedir a presidenta Dilma de governar, porque o Aécio Neves não tinha aceitado, ele tinha certeza absoluta que ele ia ganhar aquela eleição. E aí teve o golpe de 2016, com apoio da grande mídia, tiraram a presidenta Dilma sob a alegação de que ela havia cometido crime de responsabilidade. Nós que somos advogados, o Ederli, você, eu, somos da área, sabemos, de fato, que ela não havia cometido crime de responsabilidade, né? E tiraram a nossa presidenta numa situação extremamente horrível, quando eu me lembro do papel ridículo que o Ricardo Lewandowski, que era, à época, o ministro do Supremo, designado para conduzir o impeachment no Senado, eu fico inconformada quando eu vejo a situação que ele conduziu, né? Uma coisa ridícula. Ele se prestou um papel horrível. E aí tiraram a presidenta Dilma, colocaram o vice Michel Temer, tivemos a emenda constitucional 95, que proibiu o aumento de recursos para a saúde, educação, assistência social, programas sociais, e com essa situação, Tião, Ederli, Abner, nós tivemos a redução de 22 bilhões de reais só na saúde. A saúde perdeu 22 bilhões de reais por conta da emenda constitucional 95. E nós tivemos também várias situações, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores. Nós tivemos a terceirização indiscriminada, podia terceirizar em qualquer segmento. Antigamente, era só atividade fim, né? Agora, não. Aí nós tivemos a reforma da Previdência, que retirou direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e nós tivemos uma sucessão de perda de direitos, de perda de programas sociais, de perda de emprego. O desemprego hoje é altíssimo no Brasil, e no tempo da presidenta Dilma nós tínhamos pleno emprego. A gente tinha dificuldade para encontrar um encanador, dificuldade para encontrar um eletricista, dificuldade para encontrar um trabalhador, e hoje a gente tem um mercado de trabalho extremamente cheio de gente desempregada. Você pode encontrar o que você precisar.
Em jogo, nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para vocês, é a democracia e a liberdade. E no meio desse enfrentamento que nós estamos vivendo, né, nós estamos sentindo que essa pandemia ela tem aprofundado ainda mais e a gente tem percebido, né, o desgoverno daquele que eles acabaram escolhendo como sendo o presidente da República. Hoje eu estava vendo, Tião e Ederli, eu estava vendo, eu não assisti ontem o Fantástico, mas eu estava vendo nas redes sociais a matéria que saiu no Fantástico sobre o gabinete do ódio, como é que funcionava o gabinete do ódio. E o Supremo Tribunal Federal, no meu ponto de vista, está acertando quando, indo para cima de todo esse esquema de corrupção e de crime, é um esquema criminoso que eles fizeram para ganhar a eleição em 2018, né? No mesmo modelo que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, né? Com a Analytica, a empresa que fez a campanha dele lá, do Trump lá, veio fazer a campanha, orientar a campanha do Bolsonaro aqui, e a partir disso a gente pôde perceber como é que eles robotizavam uma quantidade enorme de situações que as pessoas recebiam informações catalogadas para que fossem direcionadas a determinados segmentos da sociedade. As pessoas evangélicas, as pessoas mais puritanas, as pessoas que não gostavam de pessoas LGBT, as pessoas racistas, tudo isso foi direcionado e um monte de fake news e de mentiras foi contada. O candidato, na minha opinião, o candidato da direita não era o Bolsonaro. O candidato da direita chamava Geraldo Alckmin. Esse era o candidato da direita. Mas o Alckmin teve dificuldade para crescer, teve dificuldade para se colocar na campanha, e eles, se você conversar com vários analistas políticos, muitos deles diziam que o Bolsonaro não tinha a menor chance de ser eleito presidente da República, porque ele é um imbecil, né? Ele é uma pessoa incompetente. E, infelizmente, ele ganhou a eleição e hoje o país está completamente desgovernado. Ele não consegue governar. E na pandemia, que é o assunto que eu vou direcionar nosso papo agora, na pandemia, ele não tomou as medidas que deveriam ser tomadas. E eu vou comparar isso, Tião e Ederli, com a cidade de Araraquara. Aqui em Araraquara, nosso prefeito tomou todas as medidas necessárias, chamou a equipe da saúde, chamou todos aqueles responsáveis por coordenar o processo de controle dessa pandemia, instalou equipamentos de proteção, correu para testar, fez acordo com a universidade. Você sabe que eu tive, 2 semanas atrás, eu estive em São Paulo e eu tive contato com um deputado que estava positivado. Eu cheguei em Araraquara, no dia seguinte ele me ligou, deputada, eu positivei. Você precisa fazer o teste, porque você esteve comigo ontem e, de repente, você pode estar contaminada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Estou normal aqui. Normal, então tá bom. Bom, aí eu moro do lado de um laboratório particular. Agora? Um laboratório da minha casa, que faz o teste para coronavírus. Mas eu liguei para a secretária da Saúde e perguntei, olha, eu tive contato com uma pessoa ontem, como é que eu devo proceder? Aí ela me orientou como é que eu tinha que proceder, aí eu disse para ela, Eliana, é mais rápido o resultado, ele sai mais rápido se eu fizer pelo SUS ou se eu fizer pelo laboratório privado. Ela falou, se você fizer pelo SUS, sai no mesmo dia aqui em Araraquara. Você tem noção do que é isso?
Por quê? Porque o prefeito, diferentemente do que fez o presidente da República, tomou as medidas, fez parceria com as universidades, e aqui o Unesp está fazendo os testes, a Uniara, que é uma universidade particular, está fazendo os testes, e nós tivemos o resultado. Eu colhi exame às 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, eu já tinha o resultado que eu não tinha contraído a doença. Então, para você ter uma ideia de quando as medidas são tomadas corretamente, a gente tem resultados efetivos. Então, eu digo isso porque se o presidente da República tivesse chamado todos os secretários estaduais de saúde, se ele tivesse chamado todos os governadores, os secretários municipais de saúde, tivesse feito um grande acordo para controlar, para testar, para dar EPIs para os profissionais da saúde, nós teríamos 95 mil pessoas já mortas aqui no Brasil. Então, assim, o que a gente diz? Que esse presidente da República vai ter que responder por essas quase 100 mil mortes das pessoas que morreram no Brasil. Ele é um genocida. Ele é um grande responsável por essa situação. E aí, ele também não queria ajudar as pessoas do ponto de vista do auxílio emergencial. Foi a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que brigou lá na Assembleia, lá na Câmara Federal, para aprovar. Nós queríamos R$ 1.100. Nós conseguimos 600, porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar e as pessoas não têm como sobreviver, porque as pessoas estão tendo que ficar em isolamento. E as cidades que não estão fazendo isolamento, como a cidade de Sertãozinho, que demorou a fazer, a cidade de Ribeirão Preto, a cidade de Franca, tantas cidades que não tomaram as medidas, assim como o Jair Bolsonaro não tomou, estão sofrendo as consequências, as graves consequências dessa pandemia. E a gente sabe que essa falta de responsabilidade dos gestores públicos vai custar a vida de muitas pessoas ainda, né? E no interior, que começou bem devagarzinho, chegou agora a índices absurdos. Eu tenho algumas informações aqui da situação que a gente está vivendo em algumas cidades da nossa região. Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas, Rio Claro, são cidades, Indaiatuba, Hortolândia, são cidades que estão na fase vermelha da contaminação, na fase vermelha, ou seja, muita gente contaminada e muitos mortos. E Sertãozinho provavelmente deve estar na mesma situação, porque você me disse que já tem 67 óbitos para uma população bem menor do que a nossa cidade de Araraquara, que tem 230 e poucos mil habitantes e que tem 19 óbitos tão somente, porque as medidas foram tomadas corretamente. A gente tem outras cidades que também estavam na fase vermelha, que agora foram para a fase laranja, que é Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Barretos, São João da Boa Vista, Taubaté, Marília, Bauru e Sorocaba. E a nossa cidade de Araraquara está na fase amarela. A gente está tendo um aumento esses dias de contaminação, mas não de mortes, porque as medidas estão sendo tomadas adequadamente. Então, eu penso que toda essa conjuntura do país, a falta de medidas para conter a pandemia, está fazendo com que a gente viva um momento de muita dificuldade econômica, de muita dificuldade institucional, um momento de muita mentira nas redes sociais e também um momento de muita tristeza. Nós estamos quase com 100 mil pessoas mortas no Brasil, o que é muito grave e o que tem que ser, sim, chamada a responsabilidade desse presidente da República, e ele vai ser denunciado, com certeza,
pela morte de tantas pessoas, e ele é o grande responsável porque não tomou as medidas que deveria ter tomado. Disse que era uma gripezinha, que ele não era coveiro, e daí, né? E foi protelando as medidas, e até hoje não toma as medidas, e diz que uma coisa que a Organização Mundial da Saúde já disse que a cloroquina não serve. O pessoal da Fiocruz já disse que a cloroquina não é eficaz para o controle do coronavírus. E ele continua insistindo de que a cloroquina pode ser a solução de todos os males na contaminação do Covid. Então, é um pouco isso, Ederli, que eu queria passar para vocês, e eu fico à disposição de vocês para eventuais questionamentos que vocês pretendam aí fazer com a gente. Fica à vontade. Eu acho que o Tião caiu, viu, Ederli? Eu percebi aqui, né? Boa noite. Boa noite, pessoal do Sertãozinho. Boa noite, pessoal do Cruz das Posses. Tinha um problema técnico aí, já deve estar retornando. Mas dentro desse pensamento todo, a nossa região vem sofrendo consequências graves. E a falta de atuação dos agentes públicos com políticas eficazes, igual está acontecendo na gestão no governo do PT em Araraquara, deixa a sociedade à mercê. E o que nós, nesse momento, nós temos que fazer nesse debate de contribuição? Esses impactos, quanto tempo eles duram? Hoje nós estamos nesse momento, mas os impactos sentimentais das famílias que perderam seus entes é um momento difícil, situacional, que todos viverão e passarão por essas situações dependendo de pandemia. Mas os nossos impactos econômicos, quais são os impactos econômicos? O que é que as prefeituras municipais têm feito em prol da prestação de serviço e do comércio? O quanto tem afetado em cada município, em quantidade, em números, em ações práticas e efetivas. Quando nós falamos em ações práticas e efetivas, nós estamos falando assim, nas questões dos tributos municipais. ISS, QN, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, são impostos sobre prestação de serviço. Qual prefeitura pensou nisso, em desonerar ou, às vezes, até protelar o pagamento, até que não dá momento, os prestadores de serviço têm um momento diferente para isso. Em outra situação, existe também a questão do IPTU. O que foi feito, foi delegado em cada município para dizer para o cidadão, olha, o IPTU, a arrecadação, não é a prioridade. Em quais municípios do estado, da nossa região, foram feitos o seguinte: quem tem os serviços de saneamento e água dentro do município, o que foi protelado? Vamos dar prazos para corte, vamos demorar um prazo para pagamento. O que é que foi protelado na questão que o Tião citou aí, o CAGED? Como é que as pessoas que perderam emprego vão agir no momento se nem demanda hoje tem para a absorção dessa mão de obra? Como é que eles vão pagar água, energia? Essas situações regionais precisam ser debatidas também. Por que precisam ser debatidas? É do ponto de vista econômico? Alguns e algumas pessoas, eu, estão sendo, nesse momento, privilegiados de ainda não terem sido atingidos. Mas e todos que foram atingidos? Quais são as políticas públicas, quais são as ações efetivas do município, junto até também cobrando do governador do estado, para que a região tenha uma minimização das perdas e sofrimentos da sociedade. Essa linha de pensamento é que tem que ser demonstrada tanto dentro do parlamento estadual, tanto dentro do governo estadual, tanto dentro das câmaras municipais e também dos governos executivos. Existe aí um choque, uma situação de inércia. O que é inércia? É aquilo que as pessoas não reagem em um momento de crise. E as nossas lideranças precisam agir nesse momento.
seja por emendas propositivas, seja por ações nas redes sociais, e é isso que é o debate que o PT de Sertãozinho, junto com o nosso grupo, está convidando a sociedade a fazer. Nós precisamos pensar nisso num espaço de tempo muito curto, porque isso aí, a hora que estourar, fala assim, a hora que estourar já foi, gente. Nós temos que agir antes. Nós estamos no comando, nós somos agentes públicos. Mesmo eu não ocupando o cargo eletivo, também sou agente público. E a gente precisa tomar certas medidas, convocar as lideranças e fazer por agir frente a essas questões que já estão aí na vida, na sociedade. E não é uma provocação partidária, é uma provocação real da sociedade. Nós precisamos ter voz e dizer quais são as medidas que precisamos tomar enquanto agentes públicos. Oi, Derli, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que a eleição desse ano vai ser determinante para a população ver a capacidade dos nossos gestores e a incapacidade dos nossos gestores. Os gestores que não tiveram nenhuma iniciativa frente à pandemia não estão preparados para serem reeleitos. E aí, na cidade de Sertãozinho, a gente tem exatamente essa situação, entendeu? Não estão preparados para serem reeleitos, não tomaram as providências no sentido de fechar, de tomar os cuidados para evitar que as pessoas morressem. 67 óbitos numa cidade do tamanho de Sertãozinho é um absurdo. É um absurdo. Veja o exemplo aqui de Araraquara, uma cidade que tem 200 e quase 240 mil habitantes, nós estamos com 19 óbitos, porque as medidas necessárias foram tomadas, as medidas no sentido de controlar, de evitar que as pessoas fossem contaminadas, de dar EPIs para os profissionais, de testar. Aqui as pessoas estão sendo testadas, todo mundo está sendo testado, qualquer, entre aspas, gripezinha mesmo, a pessoa é testada, qualquer suspeita, porque a pessoa teve contato com outra pessoa, a pessoa é testada. Isso significa responsabilidade, isso significa cuidado com a vida. Uma vida que a gente perca significa muito. E tem uma coisa, essa insanidade desse governador que quer abrir as escolas nesse momento é um absurdo. Ele vai ser outro genocida, porque nós já temos mais de 300 crianças mortas pelo Covid. Ah, mas o Covid só pega idoso. Não é verdade. O Covid pega também crianças, jovens. Aqui nós tivemos uma pessoa de 22 anos. Então, assim, não dá para a gente aceitar a volta às aulas agora em setembro. A Assembleia Legislativa, nós do Partido dos Trabalhadores, estamos fazendo uma força-tarefa, porque é absurdo, nós vamos ter as crianças contaminadas dentro dos coletivos que levam essas crianças para as escolas, nós vamos ter essas crianças contaminadas no meio da merenda escolar. Nós não podemos admitir que os gestores públicos sejam irresponsáveis. Eu acho que a hora que a gente fazer o debate aí em Sertãozinho, em tantas outras cidades, nós vamos ter oportunidade de dizer: olha o que faz o gestor público responsável. Nós vamos debater o que está errado, as medidas econômicas que não foram tomadas, o auxílio que não foi dado para a população pobre que perdeu o emprego, a não liberação do pagamento da conta de água, da conta de luz, tudo isso tem que ser debatido na cidade, na campanha. Eu acho que é fundamental que a gente vá dizer para as pessoas o que um gestor público tem que fazer e o que não foi feito pelo gestor que está aí. Bem. Derli, tem alguma outra colocação para fazer? Dentro dessa perspectiva, nós temos que avaliar alguns pontos de vista estratégicos. A primeira, quanto à situação da liberação das aulas. Isso é uma situação crítica. Veja bem, nós podemos ocupar o cargo que for, mas qual é a responsabilidade
dos secretários de saúde publicar uma nota do prefeito e abandonar o cargo quando manda crianças inocentes, crianças são inocentes, voltar para a sala de aula. Eles não têm noção do que é isso. Os pais ficam numa situação difícil. Volta ou não volta? Isso não é greve, é uma situação atípica humana, mundial. Quais são as cidades do mundo que têm lideranças responsáveis que liberam a situação de volta em sala de aula? Não é. Por que não é viável? Não é só a volta. Veja bem, quando a gente propaga a situação das medidas protetivas, quais são as escolas hoje que estão? Então, nós vamos manter os alunos 2 metros de distância? É a primeira pergunta. Então, não, nós vamos ter mais salas de aula, porque assim nós entramos no debate econômico. O comércio não pode abrir e tem determinadas regras, e a escola pode. Qual é o problema? O problema é os gestores não gastarem o que manda de recurso público, o pessoal da arrecadação na sala de aula. Precisamos ter esse debate ampliado na nossa Assembleia Legislativa, precisamos ter esse debate ampliado nas nossas câmaras municipais, e debate ampliado não significa debate ampliado para ver se isso é justo ou injusto. Já é injusto, porque você está agindo com crianças. Quais são as medidas? Você vai usar as mesmas medidas para a criança que você usa para a liberação de alguns espaços públicos comerciais? Essas são as perguntas que a sociedade tem que fazer. Quais são os interesses que estão por trás de não efetivamente liberar as escolas nesse exato momento? Qual é a pressão? Qual é a situação? Dito aí, que a cidadania tem dito. Será que esses líderes realmente estão ou estavam preparados para ocupar seus cargos? Eles estão ocupados em gerir. Quando entra dinheiro, tem dinheiro. Nós precisamos de pessoas que saibam fazer gerenciamento na época de crise. Gerenciamento na época de crise, você não gerencia sozinho. Você adapta políticas de vigilância sanitárias, políticas de arrecadação de impostos e políticas de atividades sociais. É muito mais amplo o debate. Está muito simplificado entre libera tal medicamento, mesmo sem a ordem da área da medicina, volta às escolas porque precisa voltar, senão perder o ano letivo, e o debate é mais amplo. E esses debates amplos não fica restrito a pessoas que estão acostumadas a ficar na sua casinha. O que é a sua casinha? No seu quadradinho. Eu mando o meu filho para a escola particular e, quando não tem aula, ele faz uma videoaula. Então, nós temos uma série de questões para debater, não na sociedade sertanezina e na nossa região. E isso considerado que a nossa região é uma região que já foi denominada de Califórnia brasileira. Qual é a Califórnia? A Califórnia de quem? Califórnia brasileira. Precisamos entrar nesse aspecto de sensibilidade humana, de presença de conhecimento, e eu vejo muito pouco os gestores convocarem as pessoas, os psicólogos, assistentes sociais e o pessoal da pedagogia, que são o magistério para debater essas situações. Junto com quem? Com o corpo clínico, que envolve a pandemia. O que é o corpo clínico? O corpo clínico é as pessoas da área da saúde estratégica, que têm condições de falar dessa vigilância sanitária e saúde pública. Muito bom. Muito bom, Anderley. Ô, Márcio, o nosso tempo é rápido quando o papo é legal, quando a gente ouve aquilo que a gente está necessitando ouvir. Não estamos aqui para fazer apologia disso, de A e de B. Nós estamos discutindo aquilo que deveria ser feito e como que nós vamos sair dessa crise. Eu queria agradecer, eu sei que você tem outros compromissos já nós já estamos pegando espaço já até você se deslocar para esse outro encontro. Mas queria agradecer muito, e desde já, eu nunca fiz isso para ninguém.
declarar que eu estou muito orgulhoso do meu voto para deputado estadual. Obrigada. Nunca muito orgulhoso e gostaria muito de já publicamente estender um convite até nós temos um tempão bom até chegar à eleição, a gente voltar a conversar, a gente discutir os problemas regionais, porque é isso que falta. Essa aberração que nós estamos vivendo hoje é justamente a falta de espaço para que sejam debatidos os assuntos como eles devem ser. Franco, aberto, se posicionando, baseado em ciência, baseado em prática, baseado em ética, baseado na verdade. Então, eu queria agradecer. E o Ederli, primeiro, também outro que eu tenho que agradecer. O Ederli foi meu aluno há alguns aninhos atrás, né? Um economista hoje, assim como eu. Eu estou agora, depois de fazendo curso de Direito, que bom. eu sempre gostei. Que bom! Mas o Ederli tem um desafio muito grande aqui em Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade rica com cabeça de pobre. Por quê? Nós temos um problema com habitação que não deveríamos ter pela arrecadação da cidade. Nós temos um problema com saúde. Temos um problema de desenvolvimento. Hoje, se você conversar na rua de Sertãozinho, na crise, todo mundo, todos, seja do partido A, B, C ou D, nós temos que diversificar, nós temos que... Como que se o que fez acumular esse crescimento e desenvolvimento fosse fácil, você virar, dar um cavalo de pau, jogar fora e partir para outro. Nós estamos nessa situação porque não houve preocupação em um projeto de desenvolvimento, um envolvimento de ciência e tecnologia, formação e capacitação que desse a oportunidade natural para essa flexibilidade da economia local se adequar à crise, ou qualquer crise que viesse. Esse é o nosso desafio, Márcio. Eu queria que, antes de você, o Ederli fizesse as considerações finais dele. Pergunta, Ederli, porque eu tenho vontade de ficar perguntando para a Marceli a noite inteira aqui, porque ela é uma pessoa muito sábia, fala muito legal, fácil de entender, e com propriedade, porque ela vive isso que ela fala. Ederli, por favor. Professor, dentro desse momento, eu vou tentar resumir uma frase. Bolso cheio e cabeça vazia não traz resultado de progresso para a sociedade. Então, às vezes, o que nós vemos nesse momento? Eu falo, o que você tem, o que você constrói, você não leva, você deixa para terceiros. Mas é muito mais amplo isso. O que é isso? O que adianta hoje você ter 100 milhões de reais, 1 trilhão, se não tem uma vacina, se você não investir em tecnologia, em ciência? Qualquer liderança pública, seja na esfera federal, estadual, municipal, que não tenha projeto de desenvolvimento para a ciência, já começa errado, porque é nesse momento que tem a falta da ciência. Ou seja, você quer matar a criança voltando ela para a aula, sendo que ela pode ser um potencial, ela pode ser um cientista que resolva problemas daqui 30, 40, 50 anos. Então, esse olhar social, que no PT nós temos a linha observatório social, né? Tem que ser continuado e tem que ser transformado em políticas públicas efetivas do Estado, independente do nome, do CPF de quem seja o gestor. Nós saímos da época de se inaugurar uma coisa e colocar a placa e dizer a data e quem foi numa frase bonita. Nós precisamos ter ciência de que toda essa geração, todo esse meio de comunicação efetiva digital tem que ser transformado em política pública e efetiva. Não dá para você menosprezar potencialidades. E hoje nós estamos pagando um preço pelo retardo desde 2016, no âmbito federal, 2018, cortando bolsa de estudo de estudante, de cientista, CNPq, hoje, numa situação falida. Você não tem projeto nacional para educação. Aí, quando não tem projeto nacional para educação, que é o Plano Pedagógico Nacional, está lá escrito e ninguém não tem nem liderança para isso, fica complexo. É demais o que nós fizemos com o nosso país. Nós entregamos o nosso país a ninguém.
que é entregar ninguém? Você precisa do livro ou de armas? Eu quero finalizar assim. Obrigado, Derli. Márcia, por favor, as considerações finais aqui para nós. Bom, eu quero começar minha fala agradecendo ao Ederli, agradecendo ao Tião Macedo, agradecendo ao Abner, e dizendo para vocês que, infelizmente mesmo, o Ederli tem razão no que ele fala, porque quando a gente escolhe errado, Ederli, a gente sofre as consequências. Nós estamos sofrendo as consequências do Michel Temer até hoje, estamos sofrendo as consequências do Jair Bolsonaro, e estamos sofrendo muito. Nosso povo está voltando para a extrema miséria, o nosso povo está voltando para condições que a gente achou que já tinham superado, né, Tião, há muito tempo. Infelizmente, quando as pessoas são escolhidas, a gente não sabe como escolher. Por isso que eu acho que é fundamental que cada pessoa que vai votar esse ano, que vai votar no candidato a prefeito, que vai votar no candidato a vereador, olhe a ficha da pessoa, olhe a história de vida da pessoa, olhe o programa de governo da pessoa, olhe a proposta que o candidato a vereador tem, analisa a história da pessoa, a vida da pessoa, para você saber se você vai dar o voto correto ou não. Quando a gente se empolga, como foi a empolgação em 2018 do Bolsonaro, de um monte de mentira, mamadeira de piroca e um monte de besteiraiada que foi contado, kit gay, as pessoas estão sofrendo consequências gravíssimas, não só do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista da economia, a questão social, a fome, o desemprego, a miséria, e a gente precisa saber, de fato, em quem que a gente vai depositar a nossa confiança. Então, eu quero agradecer aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, agradecer e dizer que eu estou à disposição, viu, Tião, para uma próxima conversa. Vamos combinar um próximo dia, talvez para falar sobre o de governo, para falar sobre iniciativas regionais, para falar sobre um consórcio regional para fazer o desenvolvimento dessa região, que é muito rica. A cidade de Sertãozinho tem um parque industrial impressionante, né? Então, de fato, falta política pública, de fato, falta quem tenha compromisso para desenvolver a cidade e potencializar a região. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o Ederli está preparado, que você, se for eleito vereador, e se Deus quiser será, vai ser um excelente profissional, um excelente vereador. Você é um excelente profissional, eu te conheço há muito tempo, então eu sei da história de vida que vocês têm. Então, assim, estou muito feliz de poder ter feito esse bate-papo com vocês aí, dizer que o nosso mandato está à disposição para contribuir, para ajudar em oficinas de comunicação, para ajudar. A gente tem uma série de coisas acontecendo no nosso trabalho, no nosso mandato e na Assembleia Legislativa. E nós estamos à disposição de vocês aí em Sertãozinho para a gente caminhar junto, para a gente tirar o nosso país dessa situação desesperadora que nós estamos vivendo. E é com muito diálogo, como disse o Tião, que nós vamos conseguir melhorar as condições para as pessoas compreenderem que o momento é grave e que só gestores sérios, comprometidos e que tenham, de fato, capacidade de gerenciar o orçamento de um município é que vão dar conta da gente melhorar as condições de vida do nosso povo. No que me cabe, estou à disposição de vocês, podem contar com a gente e vamos marcar uma outra live mais para frente um pouco para a gente bater um papo com mais tempo. Tá bom? Vamos sim, Márcia. Queria agradecer muito, muito a sua participação. E quando a gente ouve você falar assim, nosso desafio só aumenta. Porque tendo pessoas companheiras
nesse front, nessa luta, nesse enfrentamento, nessa defesa, nessa atuação que você tem em seu mandato. Eu queria acrescentar naquela lista tua lá de assuntos, orçamento participativo, que você quase não entende disso, você está falando com a gente aqui. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado para a tua equipe, a Gabriele, todo o pessoal do Saúde Marca, pessoal que nos ajudou a estar organizando esse evento, e agradecer o Abner. O Abner é um camarada que chegou há pouco tempo no partido, mas hoje ele tem um papel muito grande aqui nos auxiliando. Então, tem uma juventude aí, ele, o Gabriel, o Duda, todo um pessoal que está chegando aí que nos dá a força de falar, não foi em vão a nossa história. Né? Agradeço ao Aguinaldo, Flavinho, a Bia, a Maria, o Gabriel e todos que participaram assistindo aqui na nossa live ou que estão vendo sem dar o toquinho aqui. Boa noite a todos. Ederli, você não é mais um aluno, você é meu companheiro, camarada. Vamos à luta e vamos vencer essa. Um abração a todos. Obrigado. Um abraço, boa noite. Boa noite, deputado. Obrigado. Valeu, Sebastião Macedo. Obrigado. Um abraço, Tião. Um abraço, Abner. Um abraço, Ederli. Boa noite. Outro, um abraço. Até a próxima.